Hoje é o Dia Nacional do Colesterol. Presta atenção, porque não foi à toa que esse dia foi instituído, não. Esse dia foi criado para nos lembrar de fazer exames preventivos. Todos nós precisamos ficar mesmo de olho, gente, nas taxas de colesterol. E é tão simples, viu? Examezinho de sangue, a gente já vê as taxas do LDL, que é o colesterol ruim, e do HDL, que é o bom colesterol. Então, colesterol ruim, a gente sabe que alto é o grande inimigo do coração. A gente tem que pensar e repensar até sobre estilo de vida. Mas quem vai explicar melhor esse assunto é o Dr. José Lima, que é cirurgião cardiovascular, especialista em transplante cardíaco, que já está aqui para nos ajudar. Muito obrigada por ter vindo. Tarde, tudo bem? Boa tarde. Vamos sentar ali para a gente bater um papinho sobre colesterol. Acho tão bom ter esse dia, porque tem gente que protela os exames, né? Não faz. E aí, de repente, toma um susto quando tem um problema mais sério do coração. E é fato que o colesterol alto, o colesterol ruim, o LDL, ele é prejudicial para o coração e pode causar doenças sérias, não é, doutor? Você disse muito bem, Cláudia. Não só o mau colesterol, como as pessoas chamam, chamado LDL, mas o HDL, os triglicéridos, ou seja, toda a cadeia que nós chamamos de colesterol, eles têm uma associação direta com uma doença que nós chamamos de aterosclerose. E essa é a grande vilã para todas as doenças cardiovasculares. Todos os estudos médicos, os mais antigos, os mais recentes, mostram essa associação direta entre nível elevado de colesterol, a ocorrência de aterosclerose e de doenças cardiovasculares. E eu estou falando cardiovascular e não apenas cardíaca. Então, o colesterol alto é o grande inimigo do coração, é o grande inimigo do sistema nervoso central, porque aumenta a ocorrência de acidentes vasculares cerebrais, é um grande inimigo do rim, porque aumenta a incidência de insuficiência renal, é um grande inimigo de todo o sistema vascular periférico, que leva à insuficiência vascular periférica, nos casos mais graves, até mesmo com necessidade de amputação por conta da cirurgia vascular. Ou seja, colesterol alto caminha lado a lado com aterosclerose e com aumento da ocorrência de doenças cardiovasculares. E na nossa especialidade, de aumento das doenças do coração. A gente fez até um esqueminha para o pessoal em casa entender melhor, né? Agora, quando a gente faz exames, a gente percebe as taxas mesmo do HDL e do LDL, né? E do colesterol total. Como é que isso tem que ficar? Qual é o equilíbrio ideal para tudo isso? Acho que a primeira coisa que a gente tem que passar para as pessoas é que o colesterol, na verdade, é uma molécula composta por uma parte de gordura e uma parte de proteína. É uma lipoproteína. Ela é importante para o organismo. O organismo humano precisa do colesterol para uma série de atividades. Ele é fundamental. O colesterol, em parte, ele é adquirido pela dieta e, em parte, ele é produzido pelo próprio organismo. Então, nós precisamos do colesterol para a produção de hormônios, em especial da testosterona, especialmente após a adolescência, nos pacientes do sexo masculino. Nós precisamos de colesterol para a produção de algumas vitaminas e para a absorção das vitaminas que nós chamamos de lipossolúveis, A, D, E e K. O colesterol ele é importante para a produção de alguns sais, entre os sais biliares. É importante como reserva energética para o organismo humano. É a forma mais eficaz que o organismo encontrou de reservar uma quantidade muito grande de energia em espaços pequenos dentro das células. Ou seja, nós precisamos de gordura, nós precisamos do colesterol. E a gente encontra o colesterol em várias fontes de alimento, né? Inúmeras fontes. Principalmente quando nós falamos de gordura saturada, que é que tem a maior associação com o mau colesterol, com o LDL. Bacon, gordura de carne, aquela picanha que tem a bordinha. Exatamente. Nos alimentos de origem animal. Então, carne, mesmo as carnes não gordurosas, contêm altas taxas, as carnes vermelhas não gordurosas, altas taxas de gordura saturada. Ovos, manteiga, leites não desnatados, são fontes importantes de colesterol. O que a Sociedade Brasileira de Cardiologia estima hoje é que o consumo médio de colesterol no Brasil seja o dobro do que é preconizado, que é de até 300 miligramas por dia. Então, a grande fonte de gordura para o nosso organismo, de colesterol, são as carnes vermelhas, o leite não desnatado e os ovos. Agora, nessa fonte de colesterol, nessa fonte de gordura, a gente teria como escolher para talvez deixar o LDL no nível desejado, que seria mais baixo, o HDL mais alto, escolhendo esses alimentos? Existe sim. Você tocou num tema importante. Essa divisão, quando a gente fala em colesterol, você pega o exame, tem lá colesterol total. Você tem as várias frações do colesterol.
o bom colesterol, o HDL, o mau colesterol, o LDL, os triglicérides, entre outros. O HDL é o colesterol protetor. Por quê? Porque na corrente sanguínea ele ajuda o organismo a eliminar a gordura. O LDL faz o papel oposto. Ele tende a fazer com que o organismo segure a gordura. E essa gordura em excesso vai se depositar dentro das células e na parede das artérias, o que leva a essa obstrução progressiva da parede das artérias. Por isso é que a gente fala que é inimigo do coração. Inimigo do coração, do rim, do sistema nervoso central. Ah, então não é só do coração. Não é só do coração. Ele pode afetar o corpo como um todo, né? Ele vai lá no órgão vital. Ele acaba obstruindo as artérias e se levar à obstrução das artérias do coração, o paciente tem angina, tem infarto, tem morte súbita. Se obstruir uma artéria do sistema nervoso central, ele tem um derrame, um acidente vascular cerebral. E se obstruir uma artéria renal, insuficiência renal, e assim por diante. Tá, a gente tem aqui, o doutor falou agora há pouco do exame, a gente tem um exame que mostra, né, como é que isso tudo é feito. Então, estudo do colesterol, aí vem o triglicérides, colesterol total, HDL e o LDL. Agora, se a gente faz o exame e fica de olho nas taxas, porque sempre vem com valor referência, se estiver tudo ok, podemos continuar a vida no mesmo ritmo, é isso? Não. Não. Então vamos aprender. Eu tenho uma grande preocupação quando as pessoas... hoje a informação está absolutamente difundida na internet. As pessoas muitas vezes pedem para fazer o exame por conta própria, não procuram um médico, não procuram um cardiologista e olham o resultado. Ah, está tudo ok. Nós temos que tomar algum cuidado. Por quê? Existem várias frações do colesterol. Por exemplo, o bom colesterol, o HDL, ele tem que estar alto, porque isso claramente está associado com um número menor de doenças cardiovasculares. E se a pessoa tiver uma doença cardiovascular, a gravidade é menor. Isso é claro na literatura médica. O LDL é ao contrário, ele tem que estar mais baixo, porque a elevação do LDL está associado com mais problemas cardiovasculares. Os triglicérides também, sobretudo nas mulheres. Os triglicérides, sim, são um grande inimigo do coração, em especial do coração da mulher. Uma elevação pequena do nível de triglicérides aumenta em até 35% o risco de doença coronariana na mulher e em apenas 15% no homem. Mas o HDL, tanto muito baixo, também tem associação com doença cardiovascular. Tá, porque aí ele não está fazendo a retirada daquela gordura. Exatamente. Que o LDL promove e leva para as artérias. Que leva para as artérias. Tá, é como se o HDL fosse um faxineiro dessa gordura. É um inimigo do LDL, digamos assim, um faxineiro. Ele limpa enquanto o LDL segura. O que um faz de bagunça, o outro vai lá e dá uma consertada. Isso. Quando essa interação está desequilibrada, de forma que prevalece a ação do LDL, a pessoa começa a acumular gordura. E aí ela tem um risco muito grande. Então, não basta olhar apenas os valores. Por quê? Se nós pegarmos, por exemplo, um nível de triglicérides, aqui, olhar aqui a faixa de normalidade, de 100 a 200, tem que tratar com medicamento? Depende. Se a pessoa tiver história familiar de doença coronariana, se ela for hipertensa, se ela for diabética, se ela fumar, ela tem que tratar. Acima de 200, tem que tratar. Então, às vezes a pessoa olha aqui e vê, o risco é baixo, eu estou dentro da faixa que é aceitável. Não está. Porque não basta ver simplesmente o número. Nós temos que analisar os antecedentes, a história familiar daquele paciente. E esse tratamento pode envolver remédios, alimentação e exercício físico também? Exatamente. Primeira grande dica que nós damos para o paciente no consultório é que o tratamento do colesterol elevado ele é fundamental, mesmo que ele seja assintomático, por causa da associação com a aterosclerose e dos riscos de doenças cardiovasculares. A primeira coisa que ele tem que entender é que a necessidade de uma mudança do estilo de vida. Ele precisa adotar um estilo de vida saudável. Então ele precisa se alimentar melhor, de forma adequada, aumentar na sua dieta as fontes de ômega 3, de gorduras insaturadas. As gorduras insaturadas não são produzidas no organismo, as saturadas são no fígado. Ele precisa reduzir o consumo de gorduras saturadas, então ele precisa aumentar o consumo, de uma forma geral, de vegetais, de legumes, de frutas, de leite desnatado, de azeite. A gente tem um quadro aí que tem o Prefira e o Evite. Eu vou pedir para a produção colocar e aí, enquanto o doutor vai falando, você já pode acompanhar. Prefira, então, leite, iogurte desnatado, queijo branco. Que são fontes de gordura insaturada. Frutas, verduras. Não saturada. Na verdade, legumes, aí não tem gordura, né? Isso, e sobretudo fibras. Fibras. Agora, o que você deve evitar? As fontes de gordura saturada. Ou seja, basicamente, carne vermelha, em especial as mais gordurosas, leites,
principalmente os não desnatados, os leites integrais, e manteiga. Esse é o grande inimigo. Por Agora exemplo, uma pergunta. Quem não tem problema de colesterol alto, de LDL alto, tá tudo equilibradinho, pode comer manteiga normalmente? Pode comer a carninha de vez em quando com a gordura que gosta ou não? O ideal é que a gente evite mesmo que tudo esteja bem. o ideal é sempre que se evite o excesso, né? Nós precisamos de gordura, nós precisamos de colesterol. Agora, não é só o fato dos exames de laboratório estarem normais. Nós temos que analisar todos os fatores de risco que aquela pessoa tem. Então, muitas vezes o paciente tem um nível de colesterol total muito alto. Ele tem que ser tratado. Só que se esse nível estiver muito acima do normal, só a mudança do hábito de vida, da dieta, não vai fazer efeito suficiente. Vai reduzir em 15% a 20% os níveis, mas não o suficiente para trazê-lo para a faixa de normalidade. Aí nós precisamos entrar com medicamento. Existem várias classes de medicamentos. Existem aqueles que diminuem a produção de colesterol, existem aqueles que aumentam o HDL, existem aqueles que reduzem o LDL, existem aqueles que diminuem a absorção do colesterol da dieta. Então, para isso, para saber que tipo de medicamento o paciente tem que tomar, nós temos que conversar com o paciente. Nós temos que saber a sua rotina de alimentação, sua rotina de vida, se ele fuma ou não. Por exemplo, o vinho. O vinho é uma substância, é um alimento que é protetor do coração. Existe uma associação direta entre o vinho e o nível de HDL a longo prazo. Uma pequena ingestão de vinho, pequena ingestão de bebida alcoólica aumenta o HDL. Então isso é benéfico para o coração e para todo o sistema cardiovascular. Aumenta o HDL. O HDL, o bom colesterol. Que é o colesterol bom. Mas o álcool aumenta os triglicérides. Então já é que são ruim? prejudiciais. Então você precisa estabelecer com o paciente essa relação de confiança, de cumplicidade. Ele não pode mentir para você. Perfeito. Você tem que saber exatamente qual é toda a rotina de vida dele e de dieta, para não olhar só os números, mas para poder fazer a combinação com o paciente. Isso tudo, gente, para levar a saúde realmente a sério. No próximo bloco, a gente vai ter a chance de ouvir as respostas às perguntas que já foram enviadas para a nossa produção. E se você tem alguma dúvida, você está diante de um excelente cardiologista. A hora é agora. 0 Operadora 11 2202 8432. Doutor José, eu volto rapidinho para a gente responder as dúvidas do telespectador, tá bom? Ok. Agora vem cá. Eu continuo com o doutor José Lima, que é cirurgião cardiovascular. A gente já fez uma apresentação sobre o que é o triglicérides, colesterol alto, o HDL, o LDL. E agora tem algumas dúvidas dos nossos telespectadores. Doutor, eu gosto muito de imaginar que às vezes a gente não acha o cirurgião cardiovascular, né? E trazer aqui alguém como o doutor e você ter a chance de perguntar e ser respondido é um privilégio. Olha, Terezinha Maria Favato de Souza, ela diz, no último exame de triglicérides que eu fiz, deu 40. É considerado alto, baixo ou normal? O que a gente pode falar para ela? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar para ela é o seguinte: não fique apenas com um número. Vá a um médico, vá a um cardiologista. Esse número, isoladamente, ele é baixo, é bom. Só que nós teríamos que analisar todo o histórico de vida dela, toda a rotina de vida, toda a rotina alimentar, para ela poder chegar a essa conclusão que ela está tentando inferir, que está protegida do ponto de vista cardiovascular. Não está. Não é apenas o nível do triglicérides. Nós temos que olhar o HDL, o LDL, o colesterol total, todos os outros fatores de risco associados. Mas como número isoladamente, abaixo de 100 é positivo. A Vilma Piccoli de Souza tem marca-passo há 7 anos, tem colesterol alto e vem sentindo um adormecimento nas mãos, isso é constante. Ela tem dúvidas sobre o que pode ser colesterol ou marca-passo. Pode ser as duas coisas. Pode ser a manifestação tanto de uma complicação do implante do marca-passo, e ela tem que voltar ao cirurgião cardiovascular que fez esse implante, e ou uma manifestação já de alguma doença vascular periférica. Se ela for diabética, também de alguma alteração neurológica. Então, para isso, ela precisa procurar um cardiologista para fazer esse diagnóstico diferencial. O que ela não pode, tendo os antecedentes que ela já carrega, ficar achando que ela pode conduzir isso sem a presença, sem se consultar com o médico. Ela tem um risco muito mais alto do que qualquer outra pessoa da idade dela que não tem esses antecedentes. Ok. O Moacir diz, gostaria de saber o que fazer para diminuir o mau colesterol e se isso tem a ver com pressão alta. Existe uma associação entre os fatores de risco. Então, o colesterol elevado, principalmente com elevação do LDL, o mau colesterol e hipertensão associados, potencializam muito o risco do desenvolvimento da aterosclerose. Essa sim é a doença que leva ao infarto, à insuficiência vascular periférica, aos derrames, à insuficiência renal.
Então, ele precisa controlar os dois fatores de risco. E como a gente comentou antes, Cláudia, quem tem alteração do perfil do colesterol mais algum fator de risco tem um risco ainda mais aumentado. Principalmente se esse fator de risco for hipertensão, o diabetes, e o risco é muito grande. Então, ele precisa procurar um cardiologista para tratar as duas coisas. Não existe uma relação causal entre um e outro, mas existe uma associação que ela é potencial. Não é uma simples somatória dos riscos. Então, existe o risco do colesterol alto e o risco da hipertensão. A presença dos dois leva a um risco muito maior do que a simples somatória desses dois. Precisa ficar de olho. Regina Lúcia Alves diz: eu uso ômega 3, minha alimentação é 99% natural e tenho triglicérides de 256, HDL 43, LDL 156. Colesterol sempre deu 200. Por que continuo tendo resultados alterados se faço tudo certinho? Eu tenho 58 anos. Hábitos de vida, sem sombra de dúvida, são um componente extremamente importante, se não o mais importante, para o controle do colesterol, de uma forma geral. As mulheres, de uma maneira geral, até entrarem na menopausa, elas estão protegidas. Elas tendem a apresentar um HDL mais alto, muito mais elevado que os homens, na média. A partir da menopausa, pela alteração hormonal, ela tende a ter um fator de risco parecido com o dos homens. Então, ela tem que tomar muito cuidado. Mas, dieta e hábitos de vida não são os únicos fatores determinantes dos níveis de colesterol. O colesterol ele não vem só com a dieta, mas o fígado também produz colesterol, principalmente com as gorduras saturadas. Não basta ela ter uma alimentação adequada, não basta ela ter hábitos de vida saudáveis. Ela pode carregar um perfil genético, uma história familiar de hipercolesterolemia, de colesterol alto. Então, mesmo com os hábitos saudáveis que ela diz ter, com a dieta adequada que ela diz ter, com essas taxas, ela precisa de um tratamento medicamentoso. Por mais que ela se esmere na dieta, por mais que ela se esmere nos hábitos saudáveis, com atividade física, ela não vai conseguir reduzir o suficiente para ter um risco menor. Ela precisa de algum medicamento. Tá, a gente está falando de medicamento. Às vezes as pessoas acham que estão tomando o ômega 3, que é um medicamento. O ômega 3 é um alimento, né? Então tem uma diferença aí. A Roseli do Paraná está levantando uma pergunta que é ótima, que vai me dar o gancho também para te perguntar sobre as crianças. Ela gostaria de saber qual é o colesterol normal para a criança, se quando o LDL está alto, mas o HDL está muito bom, ele combate o LDL. Então, primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: para cada faixa etária existe uma faixa de normalidade. Isso ela vai encontrar no exame, ela vai encontrar com o pediatra ou com um cardiopediatra que fizer o segmento do filho dela. Essa é uma questão importante. Por exemplo, no estado de São Paulo hoje, mais de 40% das crianças têm níveis elevados de colesterol. Olha que número, gente. 25% têm taxas de açúcar no sangue, glicemia de jejum, alteradas, por conta de dieta inadequada e de hábitos de vida ruins. Um dado extremamente alarmante que nós temos hoje no estado de São Paulo é que, na faixa etária de 5 a 10 anos, a expectativa de vida dessas crianças é menor que a dos pais. Ou seja, nós estamos correndo o risco de, pela primeira vez, nós termos, do ponto de vista populacional, uma subversão da ordem natural da vida, da ordem natural divina. De ver os pais enterrando naturalmente os filhos e não dos filhos enterrando os pais. Então, isso é muito grave. Nós não temos políticas públicas de prevenção de doença cardiovascular. E é importante dizer que, principalmente para o adolescente e para a criança, cujos pais ou os avós têm doença cardiovascular, que as medidas de diagnóstico e de prevenção têm que começar na infância, na adolescência. É lá que você começa a fazer as dosagens de colesterol e orientar para que tenha hábitos saudáveis, para que modifique a dieta e, eventualmente, que comece a tratar. Então, não é porque o fato de ser criança ou ser adolescente que é saudável ou que não tem fator de risco presente. É nessa faixa etária que nós temos que colocar um hábito de vida saudável. É mais fácil do que mudar um hábito de vida já instalado no adulto. Então, a pergunta dela é extremamente importante. Bom, tem mais perguntas aqui. O nosso tempo está praticamente acabando. A Sueli Rocha, do Rio de Janeiro, disse que fez exames, eles deram alterados. Ela está tomando artovastatina cálcica já faz um mês. Está sentindo uma sensação de inchaço, formigamento nos pés, nas mãos. Ela gostaria de saber se isso pode ter a ver com colesterol. Isso tem a ver... Todas as drogas, elas têm alguns efeitos colaterais. E essa droga que ela está utilizando, ela tem esses efeitos colaterais também. Então, ela tem que voltar ao médico dela, ao cardiologista, para ver se ele pode trocar ou associar algum outro medicamento para reduzir a dose da atorvastatina que ela está recebendo. Perfeito. A Vera Lúcia de Colatina diz que o marido tem uma válvula no coração há 10 anos, tem triglicérides de 970,
colesterol alto, toma cerveja todo final de semana, qual é o risco que ele corre? Enorme. Enorme. Já tem uma doença instalada e tem fator de risco e não está cuidando, principalmente se ele está bebendo frequentemente, ele aumenta o nível dos triglicérides. Para baixar os triglicérides, dos fatores de risco que ela comentou, ele tem que parar de beber. E ele tem que mudar os hábitos de vida, mudar a sua dieta e com esses níveis que ela colocou, ele tem que começar o tratamento com medicamentos imediatamente. Urgente. Bom, puxa o marido, leva pro médico. A vida é tão bonita, né? Não é? Aí a gente merece viver bem por bastante tempo. Eunice Fernandes é a última que eu vou fazer, porque o tempo já acabou. Depois a gente vai encaminhar todas para o doutor. Ela é de Pedreira, em São Paulo, tem 57 anos, fez o exame de glicemia de jejum, o resultado foi de 113. Ela pergunta se é um resultado de se preocupar com diabetes, se ela deve fazer um outro exame de curva. É a mesma coisa, não basta o exame, ela tem que fazer o acompanhamento com o médico. Esse exame está no limite. Para fazer esse diagnóstico diferencial, ela precisa fazer um teste de tolerância à glicose, que ela chamou de curva glicêmica, para ter esse diagnóstico definitivo. O importante é a gente realmente levar a nossa saúde a sério. Não é para brincar com ela, né? E não é só o fato de você falar assim, mas tudo bem, eu vou aproveitar tudo, porque uma hora eu vou. Não, não é para você antecipar esse momento, até porque tem gente que te ama, então você realmente tem que se cuidar. E não é só isso não, é para você viver com qualidade de vida e viver bem até o fim. Porque enquanto a gente tem saúde, a gente muitas vezes não para pensar no quanto é ruim, é ruim mesmo, desagradável estar doente, né? Então, viva bem, faça toda a prevenção. Exercício físico, a alimentação tem que ser equilibrada desde a infância, fica de olho na criançada, né? A gente não quer inverter essa estatística, Deus me livre de ir um filho antes que eu vá, que seja obedecida à ordem natural da vida, tenho certeza que você pensa da mesma forma. Então vamos cuidar também dos pequenininhos e se cuidar o tempo todo. Dr. José Lima, ele está no limacor.com.br, site www.limacor.com.br. Se você precisar de alguma dúvida, pode entrar em contato. Ele que é especialista em transplante cardíaco, doutorado pela USP. Muito obrigada por ter vindo, foi um prazer recebê-lo como mais sempre. Uma vez. Bom, obrigado. A gente vai aprendendo. Obrigada. Bom.